Fala pessoal, voltamos para nossa terceira questão, nossa terceira aulinha de espanhol no Enem. Eu separei para vocês a questão do vestibular de 2017, tá? Eu sempre falo para vocês olharem primeiro o título, depois a questão e por fim o texto. Nessa daqui a gente não tem o título, tá? Então a gente vai direto para a questão. A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Então o tema aqui é imigrantes, imigração. É óbvio que você, enquanto candidato, você não é uma folha em branco, então você já sabe muita coisa sobre esses movimentos migratórios, né? A gente vai tentar entender o que acontece aqui para dar a melhor resposta, mas usando sim esse seu conhecimento de mundo. Ele não pode ser esquecido. E ele fala o seguinte, esse dilema, né, vivenciado pelos imigrantes, esse dilema se configura no sentimento do pai em relação a quê? Então, olha que legal, eu já sei que fala sobre imigração, eu sei que tem um pai ali, né, nesse texto, nesse poema, e aí agora eu vou realmente ler. Aqui estou establecido em los Estados Unidos. Então, ele está nos Estados Unidos. 10 anos passaram já em que crucé de mojado. Papeles não arreglados, sigo sendo um ilegal. Então, você já consegue só nesse início entender tudo o que está acontecendo. Ele já está há 10 anos nos Estados Unidos e ainda é ilegal. Esse papeles não arreglado é que ele não conseguiu o green card. Tenho minha esposa e mis hijos que me los traje muy chicos. Chico é pequeno, garoto. Então, ele tem com ele lá, ele não está sozinho, ele levou a esposa e os filhos pequenos, quando eram muito pequenos, até porque ele já está lá há 10 anos. E se han olvidado já de mi México querido. Show! A gente conhece esse movimento migratório, né? Ele saiu do México para os Estados Unidos para tentar uma melhor condição. E a gente sabe também que é difícil conseguir esse papel, né? Conseguir esse green card. Reparem no han olvidado, olvidar em espanhol quer dizer esquecer. E aí ele está querendo dizer que os filhos esqueceram já do México, porque saíram muito pequenos. Del que eu nunca me olvido e não puedo regressar. Ou seja, ele não esquece, né, das origens dele, mas ele não pode voltar. Que ele é ilegal, né? Mis hijos no hablan comigo, outro idioma han aprendido e olvidado o espanhol. Porque, veja bem, eles saíram muito criança, então eles não falam mais o espanhol, eles falam inglês. E meus filhos não falam comigo, porque esse pai provavelmente não sabe inglês. Se vira, né? Piensan como americanos, niegan que são mexicanos, aunque tenga mi color. Aí eu tenho uma conjunção bem importante, que é o aunque, que quer dizer ainda que, é uma concessão. Tá, mas o que é concessão, Suzane? Assim como no português, em espanhol, concessão quer dizer quebra na expectativa. Ou seja, ainda que eles tenham a minha cor, ou seja, que eles nitidamente são meus filhos, né? Eles carregam a minha cultura, né, minhas origens, eles pensam como americanos e negam que são mexicanos. Isso quebra a expectativa, certo? Então, anota aí que o aunque não fala aunque, é aunque, tá? Quer dizer ainda que, é uma ideia de concessão, ou seja, o quebra a expectativa. Eu tenho outros que significam, que tem essa ideia de concessão? Sim. Eu tenho o a pesar de, a, espacinho, pesar, espacinho de. Eu tenho a um quando, a o n, espacinho, quando, com cu, quando. PCA, si bien. Tenho vários. Dá uma olhadinha na internet para você pegar sinônimos, tá? Mas não, como eu falei, não foca tanto assim na gramática. Porque pelo contexto você consegue entender o que está acontecendo aqui, que é o que importa para a questão. E aí vamos lá. O dilema se configura no sentimento do pai em relação a quê? A diluição de sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. Pessoal, ele não perde as origens. Ele sente saudade do México, ele não pode voltar, né? Ele fala, você percebe que ele ama o país dele, ele fala, meu México querido. Então, o dilema dele tem a ver com o distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro, sim.
ele e os filhos não conseguem criar uma conexão porque os filhos não se reconhecem como mexicanos, né? Então, os filhos falam inglês. Então, realmente existe um distanciamento. Preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país, isso pode até existir, a gente sabe que existe, mas não é o que está sendo retratado aqui. Desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua, o pai não. O pai não. Vergonha perante os filhos de viver ilegalmente? Não, o foco não é ele ser um ilegal, é ele não conseguir ter essa aproximação que ele gostaria com os filhos, porque eles se apropriaram da cultura nova. Então a melhor mesmo é a letra B de bola, tá? Mas percebam, galera, que é comum você ter acesso, sim, a canções, a poemas, a contos que falam muito da questão da imigração, tá? Fiquem ligados nisso, apliquem o conhecimento de mundo de vocês, mas não deem aquela viajada, porque você poderia dar uma viajada aqui e falar desse preconceito étnico-racial, porque você já viu sobre isso, já leu sobre isso. Sim, mas não é o que está sendo retratado aqui, ok? Espero vocês na próxima questão. Besitos.